Boa noite a todos os presentes e aos amigos internautas. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nossa leitura do Evangelho será na página 200, item 9, capítulo 21, questão: Caracteres do verdadeiro profeta. Em seguida, passarei a palavra aos amigos facilitadores, Irlei Souza e Vicente Cardoso, que estarão comentando junto a nós o estudo de hoje. E lembrando a todos que aqui somos todos aprendizes e que a opinião de vocês é muito importante. Quem quiser dar a sua opinião, é só levantar a mão que levaremos papel e caneta até vocês. Bom estudo a todos. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se coloca como reformadores e como messias. É contra estes impostores que é preciso se manter em guarda, e é dever de todo homem honesto desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como se pode reconhecê-los? Eis os seus sinais. Não se confia o comando de um exército, senão um general hábil e capaz de dirigi-lo. Credes, pois, que Deus seja menos prudente do que os homens? Estais certos de que Ele não confia as missões importantes, senão aqueles que sabe capaz de cumpri-las, porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem muito fraco para os carregar. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aprendiz, para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, são sempre espíritos já muito avançados, tendo cumprido suas provas em outras existências, que se encarnam com esse objetivo, porque se não são superiores ao meio no qual devem agir, sua ação será nula. Isto posto, conclui que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta consequência, se ele está, por seu caráter, suas virtudes, sua inteligência, abaixo do papel que se atribui, ou do personagem sob o nome do qual se abriga, não é senão um histrião de baixa categoria que não sabe mesmo copiar o seu modelo. Uma outra consideração é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Eles cumprem aquilo para o que foram chamados pela força do seu gênio, secundados pela força oculta que os inspira, e os dirige com seus desconhecimentos, mas sem propósito premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, enquanto que os falsos profetas se colocam eles mesmos como os enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si mesmo. Fala alto e, como todos os mentirosos, parece sempre temer não ser acreditado. Tem-se visto estes impostores se apresentarem como os apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e o que envergonha a humanidade é que tem encontrado pessoas bastante crédulas para dar fé a semelhantes torpezas. Uma consideração bem simples, entretanto, deveria abrir os olhos do mais cego, é que se o Cristo se reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse o que seria absurdo, que tivesse degenerado. Ora, da mesma forma que se tirardes a Deus um só dos seus atributos, não tereis mais Deus,
Se tirardes um só das virtudes do Cristo, não tereis mais o Cristo. Aqueles que se apresentam como Cristo têm todas as suas virtudes? Aí está a questão. Olhai, prescrutai seus pensamentos e os seus atos, e reconhecereis que lhes faltam, além de tudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, ao passo que tem o que ele não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai, aliás, que há neste momento e em diferentes países vários pretensos Cristos, como há vários pretensos Elias, São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Tende por certo que são pessoas que exploram a credulidade e acham cômodo viver às expensas daqueles que os escutam. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, sobretudo num tempo de renovação, porque muitos impostores se dirão os enviados de Deus. Eles se proporcionam uma vaidosa satisfação na terra, mas uma terrível justiça os espera. Podeis disso estar certo. Erasto, Paris, 1862. Boa noite para todos. É uma alegria muito grande estarmos com vocês mais uma noite nessa semana. Queremos cumprimentar todos vocês presentes fisicamente e aos nossos amigos internautas que na oportunidade estarão nos ouvindo. Dizer a todos vocês que é prazeroso todas as vezes que nós nos encontramos para falarmos da doutrina espírita. Nesta noite, tendo a oportunidade de analisarmos aqui uma passagem do Evangelho de Jesus, onde através da doutrina espírita nós teremos uma interpretação contextualizada, uma interpretação tanto racional quanto moral. Com isso, o que foi dito a respeito dos caracteres do verdadeiro profeta, isso quer dizer, vivendo uma época como a nossa, um momento de uma grande transição, onde duas humanidades estão nesse processo. Uma está entrando, a outra saindo. E do choque dessas duas humanidades, geram o que nós estamos observando, que é essa convulsão social. Essa problemática toda, onde as bases de uma sociedade estão ruindo. E quando nós falamos de bases e pilares de um edifício do conhecimento humano, estão totalmente fragilizados. Nós podemos dizer que um dos pilares dessa sociedade que nós estamos erguendo é a política. O outro pilar é a cultura, a educação. O outro pilar seria a economia. O outro pilar seria as religiões. Então, esses quatro principais pilares que erguem o edifício do conhecimento humano estão em ruínas. Estão ruindo em sua base, porque eles foram edificados em cima de uma base não sólida. Foram edificados em cima de uma base que, com certeza, equivocadamente, assim o fizeram. Como tudo isso está realmente desmoronando, essa base é fragilizada e novos pilares virão reerguer sobre uma base sólida. Mateus, no capítulo 7, versículo 24 a 27, ele falou do homem prudente, que é aquele que edifica sua casa sobre a rocha, onde vem a chuva, vem o vento, vem o rio, e não assola essa mesma casa. Mas o homem insensato, que edifica sua casa sobre a areia, vem a chuva, vem o rio, e vem o vento, derruba essa mesma casa. Então Mateus nos concita a observar que o nosso conhecimento, a humanidade, ela deve ser erguida em cima de bases sólidas, para que os intempéries, quer dizer, que as alternâncias, que as vicissitudes, que a convulsão social não venha derrubar essa mesma casa. E nós estamos aqui agora falando de que nós estamos aqui vivendo um momento de uma grande transição social, política, econômica, religiosa, e que esses pilares
na onde for erguido esse edifício do conhecimento humano, deverão ser realmente alterados, reerguidos. Então uma nova humanidade está entrando. E essa velha humanidade de maus hábitos, de maus costumes, está saindo. Transição faz você lembrar o trânsito de carros, de veículos, numa via pavimentada de duas mãos. Os carros vão e outros vêm. Isso chama trânsito. Transição vem de trânsito. Então tem uma humanidade entrando e outra saindo. Porque está havendo uma mudança e é necessário essas mudanças. Então, na altura dessas mudanças, certamente haverão aqueles que vêm como falsos cristos, falsos profetas, mas também falsos educadores, falsos políticos, falsos economistas, falsos religiosos, falsos pais, falsos filhos, falsos gerentes, administradores, falsos e falsos, está em toda parte. Não é somente num aspecto religioso que existe a falsidade, a hipocrisia, a mentira. Em toda parte, a hipocrisia existe. Em toda parte existem os equívocos. Em toda parte existem aqueles pelos quais a gente percebe de que eles estão fazendo de conta. Quantos de nós estamos fazendo de conta? Quantos de nós que não quer encarar a seriedade, o compromisso, a cumplicidade, o comprometimento naquilo qual lhe foi delegado? Ninguém é obrigado a assumir nenhum compromisso, mas uma vez assumido é obrigado a cumprir. Por isso que a gente comenta que aqui ele está dizendo os verdadeiros caracteres, quer dizer, os verdadeiros indícios que denota o verdadeiro profeta, aquele que recebe uma missão que foi-lhe confiada por Deus ou confiada pelos próprios homens. Quando nós vamos lá na urna, ou na máquina digital, eleger um representante público, certamente nós haveríamos de conhecê-lo melhor, para lhe dar a confiança, sabendo que aquele representante legal que você elege, você estaria realmente delegando ele a função de poder representar você, diante do poder público. E no entanto, estamos vivendo esse momento agora equivocado, de uma transição, de um mundo de expiação e provas, para um mundo regenerador. E no entanto, às vezes somos nós que estamos equivocados, na hora de poder eleger alguém para nos representar, porque muitos políticos são verdadeiros falsos profetas, eles não são dignos do cargo do qual nós o elegemos, eles não deveriam estar ali nos representando, assim como também tem muitos que vêm na tribuna espírita, também não está à altura de estar aqui falando, porque às vezes não vive o que prega, e pregar para vocês é muito fácil. Eu quero ver agora se eu consigo vivenciar aquilo que eu estou pregando. Então, vejamos nós que às vezes nós temos maus educadores, nós temos maus pais de famílias, que não deveria ser nem pai nem mãe, porque na verdade Deus lhe confiou a condição de tutelar os filhos, e na verdade eles não estão prontos para poder tutelar os seus filhos. Então a falsidade, a hipocrisia está estampada em toda parte. Então nesse momento em que nós estamos vivendo essa convulsão social, essa mudança de valores, Joana de Ângeles, no seu livro Autodescobrimento, ela fala que nós estamos vivendo essa convulsão social, onde os valores são invertidos. O certo está errado, o errado está certo. Nós estamos invertendo os valores. Enquanto nós deveríamos dar o valor real às coisas, nós estamos dando valor nas coisas não reais, mas sim nas coisas virtuais. Nós estamos sendo dilubriados, enganados por falsos representantes, das quais delegamos a ele o poder. Eu sempre digo que a Constituição brasileira, no seu artigo 5, coloca que a força
emana do povo. A força emana do povo. Só que a gente equivoca. A gente acha que força do povo é ir para a rua, bater em caçarolas, em panelas, balançar bandeirinhas, bandeiras, pintar a cara, gritar, faixas. Isso não é força. Isso não é atitude de ativistas, que às vezes não têm a capacidade de poder mobilizar a própria força. A força está em nós, emana de nós, mas é no voto. É na hora de votar é que você tem a força. É ali que está a sua força. É ali que você muda. É ali que você altera para melhor. É ali que você faz a escolha. Então, é ali que você vai eleger o verdadeiro representante, o profeta, que vai poder representar você diante do poder público, do qual ele está constituído, o direito e o dever. Assim, meus amigos, não é somente na casa espírita que há os falsos profetas, não é somente lá nos templos religiosos, protestantes, católicos, budistas, está em toda parte. Essa falsa modéstia que às vezes nós apresentamos para vocês, porque é muito comum, a gente é 3 pessoas. Eu, por exemplo, aqui, eu sou 3 pessoas. Eu sou a pessoa que vocês acham que eu sou, que eu não sou. Eu sou a pessoa que eu acho que eu sou, que eu não sou. E, no entanto, eu estou na pessoa. Então, eu não sou. Então, quando vocês me veem, eu não sou essa pessoa. E quando eu penso que eu sou, estou sendo, eu não sou. Porque nós não somos ainda aquilo que haveríamos de ser. Uma coisa é certa, nós somos princípios inteligentes do universo, que fomos criados como princípios inteligentes. Estamos a caminho da evolução espiritual, nós estamos espírito. Eu estou Vicente hoje. Amanhã, numa nova reencarnação, eu venho como Maria, Joana. Viu? Eu venho como Antônio, quer dizer, uma nova persona, eu vou construir uma nova persona. Então nós somos máscaras, nós somos dotados de máscaras, nós nos apresentamos assim, e nós não somos assim, nós estamos assim. Então é imperioso dizer o seguinte: eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Não, se eu não sou, eu estou. Se eu estou, eu posso mudar. Por isso que aqui está nos chamando a atenção que os verdadeiros missionários de Deus devem justificar a sua missão pela sua condição de superioridade moral. Moral. Por isso que o político, você tem que avaliar ele, não pelas promessas que ele faz para a gente, mas pela condição moral dele. Você tem que conhecer os seus antepassados, para você saber se tem a índole, a condição de poder e representar você. Aqui está dizendo que por suas virtudes, por sua grandeza, pelo seu resultado da sua influência moralizadora, o verdadeiro profeta. E continua dizendo, outra consideração que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmo. Os verdadeiros profetas não pensam neles, pensam nos outros. Eu pergunto a vocês, os políticos pensam em nós? Tem pensado? Política é a arte de gerar o bem-estar social, é arte. Por isso que no livro Obras de Allan Kardec, a espiritualidade comentou para nós no capítulo da aristocracia intelecto-moral, que o poder foi dado ao homem, aos homens, para que os homens dotados do poder pudessem proteger o mais fraco. E os homens utilizam o poder para massacrar os mais fracos. Porque lá coloca que tem homens que têm que ser dirigidos. Tem homens que têm que ser o quê? Administrados, conduzidos, porque são fracos, não são capazes. Então tem que ser dirigido por homens mais fortes. Então o poder é dado a nós, não para usufruirmos desse poder em nosso benefício somente, mas em benefício dos outros. Por isso que a espiritualidade vem nos chamar a atenção de que aquele que realmente vem na condição de poder profetizar, porque profeta não é somente aquele que prediz,
que profetiza. Profeta é aquele que revela, é aquele que mostra o caminho, é aquele que está realmente à frente. Por isso que Jesus, quando chegou aqui há 2000 anos atrás, elegeu 12 homens, chamados discípulos, que os fez de apóstolos. Eu sou um discípulo de Jesus, embora não sou um apóstolo, porque apóstolo é muito mais do que um discípulo. Por isso que na hora de nós realmente percebermos por aí, a quem nós devemos realmente confiar a missão de poder nos conduzir, de nos representar, ele tem que estar à frente. Ele tem que estar à frente. Ele tem que ser realmente aquele lumen, aquela luz que ilumina os nossos caminhos. Eles têm que conduzir com uma ética, com uma moral cristã, porque os verdadeiros profetas, eles têm uma condição que se evidencia pelas suas atitudes. Nos fala Erasto que o verdadeiro espírita seria reconhecido pelas suas transformações morais, pelos seus esforços em tentar domar as suas más tendências. Assim, meus amigos, a espiritualidade benfeitora nos coloca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 10, no finalzinho, no item 21, há casos em que seja útil revelar o mal de outrem. Quer dizer, haveria alguma situação que eu deveria denunciar alguém, desmascarar alguém da sua hipocrisia, da sua falsidade? Olha a resposta. Essa questão é muito delicada, e é aqui que é preciso operar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Mas se pode causar prejuízo a outros, é preciso preferir o interesse, a maioria, ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia, a mentira, pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados por ser suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Viram? Se o mal que alguém faz somente a ele prejudica, deixa parar, não mexe não. Mas se o mal que essa pessoa faz prejudicaria uma maioria, então está dizendo aqui que, tendo bom senso e caldo de galinha, às vezes é melhor sacrificar um, do que muitos serem as suas vítimas. Muitos serem as suas vítimas. Então, está pedindo para pesar os prós e os contras. Para isso, para terminar minha fala, no livro dos Espíritos, na 622, a pergunta: Deus deu a certos homens a missão de revelar a sua lei? Sim, certamente, em todos os tempos os homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Então, esses homens das quais Deus delega a função de nos representar, nos revelando as leis naturais, são homens dotados de um poder, mas são homens que são confiados à missão, porque não se confia um exército, a um cabo, a um soldado, a um sargento, se confia a um general, quer dizer, um homem de alta hierarquia, que já passou por todas as fases do soldado até o general. Ele se preparou, a ele é credenciado, é delegado, é confiado a missão de poder representar e dirigir um pelotão de soldados. Assim, meus amigos, também com relação àqueles que vêm profetizando a verdade, quantos daqueles que se passam nos bastidores e que às vezes assumem o poder de representar a verdade, que são os verdadeiros falsos cristos, ou às vezes vêm falando em nome do Cristo. Quantos de nós aqui estamos falando em nome do Cristo e não haveríamos de falar em nome dele, porque ele não nos delegou a função de poder representá-lo? Mas quantos de nós também que chega aqui tentando mostrar que é o próprio Cristo, e que na verdade estamos muito longe,
Porque Jesus tinha virtudes que eu não tenho, que vocês não têm, que a humanidade aqui agora não possui ainda, mas possuirá certamente um dia. Então é para isso, é preciso dizer que se tirar uma das virtudes do Cristo, deixa de ser o Cristo. Assim também o profeta, se nós subtrairmos dele uma das suas virtudes, se é que ele tem virtudes, ele deixa de ser profeta. Então o verdadeiro profeta é o homem virtuoso, é o homem de bem, é o homem que se coloca na condição de poder representar a vontade do Criador, a vontade do Cristo. É o homem que está na condição de poder vivenciar o que outrora e que o presente momento ele prega. Então precisamos acautelarmos-nos, precisamos ter o discernimento para distinguir quando este é um mero pregador da boca para fora. Porque às vezes é muito comum falar assim, de que a boca fala o que está cheio o coração. Então, é por aí que a gente vai poder avaliar se podemos confiar neste ou naquele. Para finalizar, o apóstolo João fala: experimentai primeiro se os espíritos são de Deus. Quer dizer, experimente primeiro, verifique, vai auscultar, vai investigar, vai pesquisar se aquilo que ele fala está de acordo com os postulados dos quais ele diz ser o representante desses mesmos postulados. Aí sim, ficará mais fácil para nós, porque cego guiando cegos. É inadmissível seguirmos cego. Nós não precisamos de guia. Alguém que tem guia e precisa de guia está cego, porque somente cego é que precisa de um guia. Nós precisamos de mentores que mentoram, mentores que orientam, mentores que estão à frente, mentores que mostram para nós o caminho que ele já passou. Finalizando pela terceira vez, porque eu gasto 3 vezes para finalizar, é seguir as pegadas do Cristo. Não as mesmas pegadas, mas seguir as pegadas do Cristo. Hoje eu estou espírita, amanhã estarei cristão, depois estarei Cristo. Eu vou chegar e vocês chegarão também à condição de um Cristo. Não sei quando, na eternidade, mas tenho certeza. Obrigado. Sou Irei. Perguntas para nós? Mais uma vez, boa noite para todos, né? O nosso irmão Vicente já falou tudo que tem de falar, então nós ficamos até... Não tem mais nada, só vamos repetir o que ele disse. Como reconhecer os verdadeiros profetas? Como eu disse, eu vou repetir. Nós reconhecemos os verdadeiros profetas pelas suas ações, pelas suas virtudes e pelos seus pensamentos. Não é pelo brá, brá, brá. Existe muito, como o nosso querido irmão disse. Tem muitos brá, brá, brá por aí, mas são falsos profetas. E nós temos muito exemplo no nosso país mesmo, como em vários outros, Deus da história. Recentemente em São Paulo, foi preso um líder religioso, castrando os meninos, que diz que o sexo é coisa do demônio, foi preso. Se nós lembrarmos, muitos de vocês devem lembrar, saiu até na televisão, me parece que é no Paraná, aonde um senhor se diz que ele foi o enviado do Cristo, ele era o segundo Cristo, e pregando no Brasil todo, e rodeado de centenas de pessoas, até no seu templo, em Paraná, e rodeado só de meninas bonitas, jovens, que era que acompanhava o Senhor Cristo. Nas Guianas, um líder religioso estava sendo perseguido
pela justiça, pela lei, por outras filosofias, induziu a seus discípulos ao suicídio. Não sei se vocês lembram. Suicidaram mais de 200 pessoas, e ele induziu que todos o acompanharam para o céu. São a fé cega, meus amigos. Quantos e quantos hoje diz que ama a Deus sobre todas as coisas e condena outras pessoas, esquecendo que todos nós somos irmãos, esquecemos de respeitar o outro. Como diz o Evangelho, como diz Jesus, um dia haverá só um pastor, um só rebanho. Não haverá só uma religião, não. Haverá as outras religiões, mas cada uma respeitando a outra, porque não haverá mais falsos profetas. Dentro da nossa filosofia espírita, 160 anos. Por isso que o Espírito de verdade diz: orai e vigiai sempre. Quantos e quantos falsos espíritas já estão trazendo rituais, normas, senhores de casa espíritas, causando até fechamento de casas, conflitos. Diz o irmão espiritual, eu não lembro qual é o livro agora, que eu leio demais, e esses irmãos das trevas diz: as outras filosofias religiosas é fácil de ser dominada, porque eles vivem mais das coisas materiais, dos dogmas, das mentiras. Ainda que dá trabalho, é a tal da doutrina espírita. Mas eles estão induzindo esses irmãos, penetrando, reencarnando e vindo para o movimento espírita, trazendo os conflitos, confusões. São os falsos espíritas, como disse o nosso querido irmão Vicente. Quantos e quantos oradores espíritas, quando desencarnam, vivendo situações lamentáveis. Leia o livro Hospital dos Médiuns, vocês vão ver tanta coisa. Então o verdadeiro profeta é aquele que realmente vivencia o ensinamento de Jesus e traz para nós, com os seus atos, que é o respeito ao próximo, é a caridade, é a humildade, a tolerância, a paciência, e são irmãos praticamente quase virtuosos, ainda saindo já de todas as viciações físicas e morais. E é fácil nós conhecermos, não olhar pela palavra, como eu já disse, como nosso irmão Vicente disse, mas sim pelos seus atos, pelas suas ações. Eu não gosto muito de tocar nesse assunto, não. Porque aqui é parte, nós estamos estudando Evangelho, mas o nosso querido irmão disse, é uma coisa muito séria. É nós observarmos, está vindo novo movimento, nova transformação para o nosso país. Então nós temos consciência, é não ficar ouvindo blá blá blá, mas ouvindo a atitude daqueles que serão os futuros dirigentes do nosso país, para que nós sejamos melhores do que somos hoje. É fácil? Né? Não. Mas se a gente observarmos aonde um querido irmão, Ângelo Inácio, traz para nós o golpe, aonde os irmãos das trevas, Senhor da escuridão, está dominando aqueles irmãos, induzindo para o mal, inclusive induzindo mais ainda para que aprove a lei do ventre livre. Para quem não sabe, é o aborto no nosso país. É nós vigiar e orar sempre, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, é orai por esses irmãos. E sempre em oração, mas não é da boca para fora não, é do sentimento, da alma, para que nós conseguimos para nós um dia melhor. Eu tenho uma pergunta. A partir do momento em que desenvolvo as percepções
extrasensoriais, levo essas aquisições para outras existências, existências futuras, de acordo com o bom uso dessas faculdades. Nós estamos aqui no processo reencarnatório. Todos os nossos empreendimentos, todos os nossos valores nos pertencem. O espírito não retrocede em momento algum na escala da evolução, exceto os homens. Os homens podem retroceder-se socialmente, o que é diferente do retrocesso espiritual. Nenhum de nós aqui, já atingido esse patamar do processo evolutivo, jamais nós viemos regredir. Mas como homens, nós podemos regredir socialmente. Como homens, se não fizermos o bom uso da riqueza no passado, numa futura reencarnação, podemos adentrarmos a pobreza, a miséria. Como homens. Vejamos nós que o espírito, ele não regride espiritualmente. A cada nova reencarnação é oportunidade de empreendimento de valores, valores aonde o ladrão não rouba, a traça não come, a ferrugem não corrói. São valores intrínsecos, são valores da alma. Ninguém não nos tiram, nem Deus, o Criador. Porque foi Deus quem nos concedeu pela sua providência, através da sua solicitude para com todos nós. Deus a tudo provê, de acordo com os nossos esforços, com as nossas buscas. Então, se eu empreendo valores intelectivos, esses valores continuarão comigo. Se eu empreendo valores morais, esses valores continuam comigo. Porque dois são os progressos que nós realizamos. Evolução não é a mesma coisa que progresso. Nós, às vezes, confundimos a evolução com progressos. O progresso intelectual é esse progresso na horizontalidade. É esse da qual eu estou buscando, você está buscando. Que estará na pergunta 780 do Livro dos Espíritos, quando perguntou se o progresso moral decorre sempre do progresso intelectual. Respondeu que sim, mas que nem sempre caminha juntos imediatamente. Que o progresso moral decorre sim do progresso intelectual. Como é que eu haveria de poder distinguir o bem do mal, o certo do errado? Pelo conhecimento. Então, através do conhecimento, eu vou paulatinamente discernindo o que devo, o que não devo fazer. Então, com isso, a gente começa então a avançar em conhecimento. Eu vou dar um exemplo típico. Quem jogou bomba em Hiroshima e Nagasaki não evoluíram, embora progrediram assustadoramente. Isso é progresso, mas não é evolução. O progresso moral é da verticalização, é na vertical. Havia um grande amigo meu do passado chamado Pitágoras, que dizia que a soma dos quadrados catetos é igual o quadrado da hipotenusa. Vocês fizeram faculdade, estiveram na escola, deve ter conhecido o teorema de Pitágoras. Evolução é como o teorema de Pitágoras. A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso quer dizer, esse cateto e esse cateto, a soma dele equivale à tangente, à hipotenusa. A evolução é justamente a hipotenusa. Eu estou progredindo aqui na horizontal, intelectualmente. Eu estou progredindo na vertical, moralmente. Proporcionalmente vai surgir o que é a evolução. É o teorema de Pitágoras, que se explica e comprova a evolução espiritual. Com isso, é preciso saber que todo empreendimento que eu faço aqui agora, os valores que eu estou buscando, são valores intrínsecos, eu jamais perderei esses valores. Então, se eu desenvolvo as percepções extrasensoriais, eu as terei numa futura
existência, reencarnação, eu não vou perder nada. Se hoje eu estou aquisitando valores morais, eu estarei numa condição melhor, numa nova existência, e assim por diante. A minha reentrada numa nova existência pela reencarnação, eu começo no ponto na onde eu parei na última existência. Não, no ponto em que eu me parei na condição da erraticidade. Porque não existe uma interrupção. O fato de eu ir para a erraticidade, que é o mundo espiritual, a minha evolução não interrompe, ela prossegue. Ela prossegue. Ela vai à frente à medida em que eu caminho à frente. Então é comum dizer que progresso é caminhar à frente em qualquer direção. Mas evolução é caminhar à frente e acima. Porque somente a verticalização do amor é que define a nossa evolução. Ninguém evolui se não viver o amor. Ele chegou e disse: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Então, amigos, amor é lei, é vivenciá-la. E só vive as leis pela caridade. Segundo Paulo de Tarso, é pela caridade. A caridade é você fazer o outro que você gostaria que o outro fizesse a você. É você se colocar no lugar do outro, hein? Não importa quem quer que seja, quando, quais são as situações. É você às vezes negar a si mesmo, em função do outro. É a renúncia. Quem ama, renuncia. Quem renuncia, ama. Então é preciso saber que todos os nossos empreendimentos aqui são valores que certamente estarão acrescentando em nós mesmos. E um futuro cada vez será melhor na medida em que os meus empreendimentos não são somente puramente materiais. O empreendimento material tem seu valor, não vamos menosprezá-lo, mas o maior valor é o valor realmente intelectual e moral. Para isso, aqui vai continuar existindo com esses valores que você buscou. As suas percepções serão mais aguçadas numa nova reencarnação. Com certeza. Obrigado. Gostaria de saber o seguinte: toda vez que eu chego aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré, me bate um sono incontrolável. Isso pode ter alguma ligação à espírita? Depende. Como diz o Vicente, pode ser espírito de porco. Tem vários tipos, meus amigos. Se uma pessoa trabalhou com excesso, não dormiu bem à noite, vem para a casa espírita com cansaço físico, principalmente com sono, que não passou bem durante a noite, pode acontecer que a gente tenha esse sono. Mas a maioria são influências de irmãos que aproximam de nós, vêm com a gente, companheiros que não querem ver a nossa evolução, principalmente em estudos. Nós aqui de cima, nós estamos enxergando quase todos aqui, encarnado e desencarnado. De vez em quando, quando Deus começa até a brincar, ó, você está no braço de Morfeu, hein, jovem? Aí ele olha para mim assim: nós estávamos em desdobramento, está no plano superior, tá bom, ainda bem que você está no plano superior. Então a gente tem, quando acontece isso eu faço é comigo. De vez em quando acontecia isso comigo muito, dá aquele sono, eu batia a cabeça, xoxô, passarinho, xoxô. Então nós devemos ter, nesse caso, é despertar, é orar, pedindo ajuda para esse irmão, orar de coração, de sentimento, pedindo socorro, que esse irmão seja guiado, seja induzido. E muitos vão que a gente fala, mas abre a boca tão bom que até eu tampo assim, porque senão vai me engolir, né? Você pode olhar, fica assim, e passe então. Quando estão aplicando o passe, é um perigo terrível. Então isso é muito comum, tanto em palestras, como eu disse, principalmente em estudo. Muitas vezes são aqueles companheiros que nos acompanham,
ou por afinidade, por sintonias, que eu uso muito a falar, diga o que você está pensando, eu direi com quem tu estás, e não vou errar, porque à medida que nós vacilamos o nosso pensamento, nós atraímos para nós irmãos, tanto encarnados como desencarnados, do mesmo nível de energia nossa. Então, se nós estamos com pensamento negativo, nossa, alguém mandou eu vir para cá, o que eu vim fazer aqui? Eu não queria vir, eu vim por força. Então é um prato cheio para esses irmãos virem, sintoniza conosco e nos induz ao sono. Chegamos alguns até a roncar, e ronca profundo, né? Você precisa ver em estudo então, estudo de mediunidade então, tem uns que chegam até que eu chego pertinho assim, acorda meu jovem. Não, senhor Leio, eu estava meditando, mas eu até o roncado, até eu falo assim, a semana eu vou comer agora dourado, surubi, traíra, porque pegamos peixe tudo enquanto é jeito. Então é nós vigiarmos sempre, para ajudar esses irmãos que estão nos querendo, não nos deixar a gente evoluir e nem aprender o ensinamento de Jesus. O médio ostensivo numa existência também será numa posterior? Por que não? São possibilidades. Por que não? Se ele esteve nessa atual existência, procurou vivenciar, viver realmente a faculdade mediúnica ostensiva, conforme os padrões do Evangelho de Jesus, por que não? Numa outra existência, ele poderia muito bem aqui retornar com as possibilidades de dar uma continuidade ao processo ostensivo da faculdade. Como eu já comentei anteriormente, a mediunidade, como diz o nosso amigo Emmanuel no livro Consolador, é patrimônio, é atributo do Espírito, é patrimônio da alma imortal, quando alicerçada nos padrões do Evangelho de Jesus. Aí podemos observar que essa condição adquirida, ela pode se prolongar além da existência, numa outra reencarnação, trazendo as possibilidades. Tem um livro de Emmanuel, o título é Emmanuel, onde o próprio Emmanuel, ele fala quem são os médiuns na sua generalidade. Quer dizer, quem são os médiuns em modo geral? Seja médiuns mais ou menos, na definição da obra, o livro dos médiuns, pelos próprios espíritos, que são aqueles ostensivos e que são aqueles que não são ostensivos, mas que têm a predisposição para o trabalho da caridade, do amor ao próximo, que é a chamada mediunidade tarefa. E aqueles que possuem a faculdade ostensiva para a mediunidade fenômeno, que é essa que nem todos estão hábeis para tal. Emmanuel diz que os médiuns são aqueles espíritos que fracassaram desastradamente em outras existências, que tombaram no cume do poder social, econômico, político, cultural, religioso, e que agora volta à gleba terrena, quer dizer, volta ao mundo corporal, para resgatar aqueles os quais ele, lá atrás, foi motivo de desviar esses da senda do bem, da caridade, do amor ao próximo. No conceito de Emmanuel, os médiuns não são pessoas tão adiantadas assim espiritualmente, não são pessoas tão ilustres intelecto moralmente, mas são aqueles que tiveram a oportunidade de poder utilizar a ferramenta da mediunidade para o seu próprio adiantamento intelectual e moral, e no entanto falharam no seu trabalho, porque a mediunidade, meus amigos, não se desenvolve estando eu, o rei e demais vocês em torno de uma mesa. Mediunidade, ela desenvolve quando você trabalha, quando você empreende os valores, e às vezes ela é delegada, ela é dada a um a outro,
que às vezes é dada até ao ladrão, o homem mau, o homem perverso, para que ele possa fazer um bom uso daquilo para se adiantar-se. Que um dos principais objetivos da mediunidade é a comunicação dos espíritos, mas a sua finalidade é justamente a evolução, é o progresso do médium, é seu adiantamento espiritual. Então a mediunidade é algo que nós recebemos da providência divina como recurso para nos auxiliar no nosso crescimento espiritual. Por isso que Emmanuel definiu que é atributo do espírito, mas é patrimônio da alma imortal, porque é empreendimentos, mas tem que ser alicerçada nos padrões do Evangelho de Jesus, em curso pela terra, no presente momento. Quando você, da faculdade eclodida, da faculdade ostensiva, mas se você não tem a faculdade ostensiva, isso não tira de você a possibilidade de ser um médium do amor, um médium da caridade, um médium do bem, médium e médium. Você pode servir em todo sentido, em todos os aspectos, porque às vezes a gente quer ser médium, é para sentar e dar comunicação verbal, psicofônica, quer psicografar, isso, quer produzir uma série de fenômenos, e no entanto, não é assim, é um processo planejado, está no nosso planejamento existencial. Não se adquire por osmose, não se adquire desenvolvendo, tomando hormônios, substâncias neurotransmissores, não. Às vezes nos é dado a faculdade mediúnica, justamente para que nós possamos utilizá-la corretamente, devidamente, progredindo moralmente, porque a mediunidade é qualidade de médium. Está lá, pegue o dicionário Aurélio e vê o sinônimo de mediunidade, qualidade de médium, qualidade daquele que se está intermediando, é aquele que se coloca na condição de profeta, isso, que não é só para predizer, mas também para ser o porta-voz, o representante, aquele que encaminha os demais, aquele que está sempre à frente mostrando o caminho a ser seguido. Então veja vocês que é muito comum esse médium aqui dar prosseguimento numa outra existência da faculdade, porque talvez não teve a melhora suficientemente nessa existência, e precisa de mais uma existência, mais outra. É interessante também colocar para vocês, de que no livro Os Mensageiros de André Luiz, vocês podem fazer uma pesquisa enorme a respeito dos médiuns. A mediunidade, o objetivo dela, a função do médium. E lá vocês vão ver os médiuns que fracassaram desastradamente. Quando André Luiz, viajando pelos corredores das câmaras de retificação, com seu assistente espiritual, ele ouviu um choreiro danado. Ele falou assim: o que é isso, gente? O pessoal chorando. E aí o mentor falou assim: vem cá. Numa porta entreaberta, ele falou assim: dá uma olhadinha dentro dessa sala. Haviam dezenas de pessoas debruçadas sobre uma mesa chorando. Ele falou assim: o que é isso, esse pessoal chorando? Esses foram médiuns que pediram a oportunidade da reencarnação e a madre missão da mediunidade, a função de médium, estiveram lá e não fizeram jus merecedores, porque não aplicaram devidamente a faculdade mediúnica, fracassaram desastradamente, e agora estão aqui na erraticidade, chorando, implorando a Deus que lhe conceda uma nova oportunidade, levando consigo ainda a possibilidade da mediunidade. Só Deus sabe quando. Dá uma olhada. Os Mensageiros de André Luiz. Nós já estamos aproximando do encerramento, né? Vamos falar mais uma perguntinha aqui. O que devemos fazer para afastar os espíritos que não querem a nossa evolução? Seja por inveja, ciúme, vingança e etc, etc.
Vamos começar lá pelo Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Quando o Espírito de Verdade diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E quando vão lá em João, termo bíblico, aonde Jesus diz: conhece a verdade e a verdade vos transformará, vos libertará. Então, meus queridos amigos e irmãos, é através do conhecimento, através da nossa transformação, como diz até o nosso irmão, está na questão 621 do Livro dos Espíritos, que se conhece um verdadeiro espírita, ou cristão, porque nós somos cristão espírita. Que não é cristão é aquele que não acredita em Cristo, que são 30%, 70% da humanidade, e mais ou menos 7,5 bilhões de encarnados não são cristãos. 30% são cristãos, 3% são espíritas. Então é nós vivenciar o ensinamento de Jesus, é colocar na nossa vida aquilo que Ele nos ensinou, é amar ao próximo como eu vos amei, como diz Jesus. Porque como está lá em Levítico, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, aí Jesus, lá em João e Marcos, colocou como eu vos amei. Porque para nós, para mim amar o meu próximo, eu tenho que me amar primeiro. Porque nós damos o que temos. Então, se eu não me amo, como eu vou amar o meu próximo? Se eu não me amo, como eu vou amar a minha próxima e vou amar a Deus que nem conheço? Então, primeiro é nos amar. E através do amor, através da nossa transformação moral, da nossa reforma íntima, é vivenciar verdadeiramente o ensinamento do Cristo, como diz o irmão Camilo, através de Raul Teixeira. Tem uma receita muito boa para ajudar esses queridos irmãos. Se nós abraçarmos a verdadeira caridade e o respeito, nós for lá nos lares de idosos, ajudar a dar banho, cuidar daqueles idosos, da alimentação, esses irmãos que não querem ver a nossa evolução, tem dois caminhos: ou vai modificar e transformar conosco, ou vão embora e vão procurar outro. Esse é o verdadeiro caminho. Então, só através do amor, mas o verdadeiro amor, né? Eu te amo, não, é amar realmente, é o respeito, porque o meu direito termina onde começa o do Douglas, e o do Douglas termina onde começa o meu. Isto chama o verdadeiro amor. E o dia que nós passarmos a amar verdadeiramente, mas com respeito, com certeza, nós viveremos muito mais felizes do que somos hoje. E esses irmãos que não querem ver a nossa evolução, seja por vingança, ou por simpatia conosco, ou por intuição, um dia que nós começar a ter pensamento positivo, como eu disse, ou eles vão embora, ou então vai melhorar com a gente. Vamos encerrar, que terminou o prazo, e a nossa amiga já está me olhando ali com o rabinho de olho, ó. Obrigado a todos, então, muita paz, e que Jesus ilumine a todos nós. Agradecer a vocês, agradecer aos nossos amigos internautas que na oportunidade estão nos assistindo, nos ouvindo, e dizer a todos vocês que é uma gratidão muito grande poder receber o carinho de vocês, a atenção de vocês. Que todos vocês tenham uma boa noite, um bom regresso ao lar, e que haja entre vocês muita paz, muita luz. Boa noite para todos.